A palavra de Deus diz assim: todo aquele que crê, verás a glória de Deus. Né? Diz só, creia somente e verás a glória de Deus. Creia somente e verás a glória de Deus. O importante é você crer, você acreditar e deixar Deus trabalhar na tua vida. Ah, meu Deus, minha vida está difícil, a vida está da forma que você quer viver. Né? Se eu quiser, né, uma vida diferente, eu posso viver. Eu posso viver uma vida 24 horas dentro do templo, louvando e bendizendo o nome de Deus. Eu posso viver uma vida 24 horas numa empresa trabalhando, num escritório, não. Eu posso viver a minha vida 24 horas no mundão, se eu quiser. Né? Eu posso viver a minha vida se lamentando, a vida toda, se eu quiser também. E posso viver a minha vida glorificando a Deus, alegre e feliz, até que Jesus Cristo volte, se eu quiser também. Porque, independente do que acontecer na minha vida, eu continuo crendo em Deus, acreditando no Senhor. E saber realmente que isso aqui é uma vida passageira e que Deus está com as mãos estendidas, não está com a mão encolhida, para que não possa nos abençoar. Então, nós vamos continuar firme na presença de Deus, continuar firme e alegre, sempre adorando e louvando a Deus, porque os momentos difíceis da vida são para que nós venhamos crescer, para que nós venhamos ter mais experiência e conhecimento. Através dos momentos difíceis que nós passamos a conhecer, né, a nós mesmos, do que nós é capaz, e a conhecer as pessoas que estão em volta de nós, né, principalmente nos familiares, que são os mais próximos, e os amigos, né, que se revelam neste momento, nos momentos mais difíceis, né? Aí você, por momentos, vai se alegrar com as pessoas, com seus amigos, e em alguns momentos vai entristecer com seus amigos, que vai ver que eles não são tão amigos assim. Então, se não existir a prova da nossa vida, nós nunca vamos saber qual caminho seguir, né? Nós nunca vamos saber quem são as pessoas que estão ao redor de nós. Nós nunca vamos ter discernição de Deus, se nós não colocar Deus em primeiro lugar, se nós não passar por essa luta, por essas provas, essa dificuldade, né? Passar luta e dificuldade faz parte do plano de Deus para que nós possamos crescer espiritualmente, né? Para que nós venhamos entender o trabalhar de Deus todos os dias. Ninguém, né, quer neste mundo sofrer, né? Mas no mundo tereis aflição, o próprio Jesus Cristo nos falou. Jesus Cristo foi o que mais sofreu neste mundo e ele não tinha pecado. Jesus Cristo foi o que mais sofreu neste mundo e ele manteve o amor no coração. Jesus Cristo foi o que mais sofreu neste mundo e não precisava sofrer, sofreu por amor a todos. Mas muitos hoje ainda não agradecem ao Senhor, muitos hoje não crê e quer viver pelo seu próprio coração, seus próprios pensamentos. A verdade é que Cristo é o único caminho até Deus. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Então, ele morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, né, foi elevado aos céus e está conosco todos os dias, conforme ele prometeu. Eis que estou convosco por todos os dias. Aí fala assim, mas era naquele tempo dos apóstolos. Não, a palavra de Deus diz que se renova a cada dia. A palavra de Deus diz que ela se renova a cada dia. A palavra de Deus diz assim, que passarão céus e terra, mas a minha palavra não passará. Então a palavra de Deus quer dizer que ele está trabalhando nossas vidas da mesma maneira que trabalhava na vida dos apóstolos, hoje, né? A Bíblia fala assim, se hoje ouvir a tua voz, não é ontem, nem amanhã, é se hoje ouvir a minha voz, né? Então, se você ouvir a palavra de Deus hoje, se ouvir a voz de Deus hoje, então hoje Deus faz maravilhas na tua vida. Hoje você tem um concerto com Deus, você tem uma aliança com Deus, você tem bênçãos com Deus, você tem perdão com Deus, se hoje ouvir a voz de Deus. A Bíblia fala que aquele que ouve a palavra de Deus são de Deus. Então nós vamos acreditar e confiar que Ele está trabalhando nas nossas vidas. Permanecer firme, independente do que aconteça. Porque aqui, sim, é uma vida de ilusão. É uma vida passageira. Quando as pessoas pensam que estão lá em cima, de repente estão lá embaixo. Quando as pessoas pensam que estão ganhando, de repente estão perdendo. E quando as pessoas pensam que estão lá embaixo, estão lá em cima. Quando as pessoas pensam que estão perdendo, estão ganhando. Porque a vida é assim, né?
A vida, ela gira, o mundo gira. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos estar preparados para tudo, porque todo aquele que crê em Deus também está sujeito às mesmas coisas que as pessoas. A diferença é que nós temos o perdão de Deus. A diferença é que nós cremos no Senhor e Salvador Jesus Cristo. A diferença é que nós temos Deus como nosso Pai, e Cristo como nosso Salvador, e o Espírito Santo como nosso guia. Essa é a diferença, mas todos estão sujeitos a tudo, inclusive a morte. Todos estão sujeitos à morte. E depois disso vem o juízo. Então, depois disso que vem a verdadeira vida, né? Muitas vezes Deus compara o homem na terra como se ele já estivesse morto, sem destino algum, né? O homem que não tem o Espírito de Deus na vida dele, ele vive neste mundo como se fosse morto. Como se fosse um morto. Por quê? Porque não tem a salvação na vida dele. Porque não quer. Porque a salvação é gratuita para todo aquele que crê. Se creres, verá a glória de Deus. Tem que acreditar, confiar que Deus está na nossa vida, que Cristo realmente é o Filho de Deus, que morreu por todos os nossos pecados. E não adianta dizer que fulano, ciclano vai para o inferno, porque ninguém sabe quem vai e quem não vai. Que Deus é que escolhe, Cristo que morreu na cruz, ele que é o verdadeiro pastor, e muitos tomam a frente, e a Bíblia fala que não há nada julgueis antes do tempo. E ainda que muitos julguem na igreja ou em qualquer outro lugar, não adianta esse julgamento na terra, depois que a pessoa morre, aniquila tudo. A morte aniquila tudo, tudo que passou nesta terra. Você vai ser julgado, né? As pessoas que serão julgadas, né, vão ser julgadas se ela creu ou não no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vão ser julgadas se Deus Pai, desde a fundação do mundo, escolheu para a salvação ou não, ou se é da perdição, né? Cristo já sabe quem são as pessoas que vão ser salvas. Cristo já está com as pessoas que são salvas. Cristo já está no paraíso, na glória, porque Ele é o presente, o passado e o futuro. Quem não sabe é nós. Ele já sabe. Ele está lá na frente já, né? Com os salvos. Né? Ele está lá na frente com nós, com todo esse povo, tanto salvo quanto aqueles que não querem a salvação. Né? A salvação é gratuita e é para todos, mas tem que crer no Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Cristo já está lá, de repente, com os povos que vão ser salvos. E nós nem saímos daqui ainda. E nós nem sabemos o destino de amanhã. Mas nós confiamos que o Cristo é o nosso guia, que o nosso bom pastor e que jamais nos abandonará. E nós somos salvos pela glória de crer no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque nada nos separa do amor de Deus. Mas tem que crer e acreditar que este mundo é passageiro. Esse mundo ilude mesmo. Mas as pessoas têm que entender que o melhor está por vir. Aquilo que os olhos não viram, o ouvido não ouviu, o que Deus tem preparado para nós. Vamos crer, vamos acreditar e permaneça firme em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Yeshua, acredita no Deus Pai. O Espírito Santo vem nos abençoando. Esquece dos homens. Esquece do que eles falam, do que eles julgam, do que eles condenam. E da mesma aquelas pessoas que morrem, elas estão vivas para Deus. Viva para Deus. A diferença do povo de Deus, como no tempo antigo, dos discípulos de Cristo, a diferença é que eles morriam pela mão dos ímpios, decapitados, né, com várias formas, torturados, condenados simplesmente porque falava da palavra de Deus, cria no Senhor e Salvador Jesus Cristo, era julgado como hoje é julgado pelos incrédulos. Continuava, não mudou muita coisa. Hoje o povo prossegue, calunia, né, aponta quando o povo de Deus falha, né? Naquela época, o povo de Deus simplesmente estava pregando a palavra de Deus e era morto, vivo, era morto, queimados vivos, degolado, torturado, nas praças, tudo, né? Mas isso nunca parou o povo de Deus. Isso nunca impediu as pessoas de viverem na fé que elas querem viver. Nunca, porque isso é amor ao Deus vivo. E o amor tudo pode, tudo suporta, tudo crê, né? O amor é verdadeiro. Sem amor nós nada seríamos. Então nós estamos preparados para tudo isso. Suporta, por isso está até hoje e vai permanecer para sempre. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Então, lembre-se, como os discípulos, como Cristo, como o povo que crê em Deus verdadeiramente, eles eram torturados, como disse, morto vivo, e nas fogueiras, eles louvavam e engrandeciam o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque eles sabiam que estavam passando da morte para a vida. Estavam passando da morte para a vida. As pessoas não entendem isso. Né? Ah, eu estou vivo, eu quero viver 50 anos, 100 anos, 200 anos, 300 anos, 1000 anos aqui na Terra, porque não tem entendimento que a vida verdadeira só vem depois de partir desta terra. Então, os discípulos tinham esse entendimento, tinham essa crença, tinham esse amor e esse verdadeiro espírito de revelação que eles podiam ver realmente, antes de partir, como Estevão viu, né? O apóstolo Paulo, que foi até o terceiro céu, e muito mais, né? Mas hoje as pessoas, por causa da incredulidade, estão um pouquinho mais abaixo, né? E não porque Deus mudou. Quem mudou foi as pessoas, quem mudou foi a fé das pessoas que esfriou, e Cristo já tinha avisado, é o amor que esfriaria nos últimos tempos, e por causa disso a iniquidade se multiplicou, né? Por causa da iniquidade se multiplicar, o amor de muitos esfriaria, e é o que tem acontecido, e por isso, mas Deus é o mesmo, ontem, hoje, amanhã, sempre vai ser o mesmo. A população é a geração que muda, mas Cristo é fiel e verdadeiro e digno da honra e da glória. Vamos adorá-lo.